Louvado seja Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre a síndrome de Jonas. Quem veio semana passada acompanhou a primeira mensagem. Quem não, você pode ir para o canal da rede social da igreja, tanto no YouTube como também no Facebook. Nós temos as pregações ali postadas. Em nossas mãos chegou aqui também pedido de oração. Célia pede oração, pedindo pela internet para o seu marido que está com Covid. Temos também aqui, já repetindo, a Priscila, que é da Assembleia de Deus, também chegou em nossas mãos, nós vamos orar. E a nossa irmã da nossa igreja, a irmã Penha, Maria da Penha Magalhães, pede oração. Então nós vamos, após a leitura do texto, vamos estar orando pela vida desses irmãos que precisam dos cuidados do Senhor. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo... Vou fazer diferente, vou ler apenas o versículo 1 e 2. Agora à noite que eu fiz, pela manhã eu li todo o texto, vou ler apenas o primeiro e o segundo versículo e vou então esclarecer o texto para os irmãos. Jonas capítulo 1, de 1 a 2, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Que o Senhor nos abençoe assim com essa palavra nesta noite. Vamos orar, irmãos? Vamos incluir na oração essas pessoas que precisam dos cuidados do Senhor. Pai querido, nós rendemos graças pela Tua presença em nosso meio nesta noite. Eu te peço, ó Deus, que Tu vá, ó Deus, de encontro a essas vidas que aqui foram apresentadas. Pessoas que precisam, Deus, de cura, de milagre, precisam, Deus, da Tua interferência. Pai querido, eu sei que Tu és o dono do universo, como acabamos de cantar. Tudo está em Tuas mãos. Depositamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. E te pedimos, ó Deus, vá de encontro à necessidade dessas vidas. Nós oramos, clamando pela cura, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe nessa noite. Vamos seguir com essa mensagem sobre a síndrome de Jonas, como nós falamos pela manhã, vamos falar à noite. Jonas foi conhecido como, e é conhecido por muitos como profeta fujão. Desde pequeno nós aprendemos sobre a história de Jonas, cantamos algumas músicas sobre a história de Jonas, e sempre a referência de Jonas é o profeta que foi para o ventre de um peixe. Mas quando nós olhamos a história e começamos a pensar a vida de Jonas, Jonas também teve algumas atitudes e erros além de fugir. Jonas apresenta para nós algumas características de ações que nós mesmos praticamos. E precisamos entender que a nossa vida precisa ser pautada conforme a palavra de Deus. E essa síndrome de Jonas, vamos chamar essa série, síndrome de Jonas, e algumas características. Domingo passado nós entramos em uma área, hoje nós estamos em uma outra área específica com o tema: o que fazer quando tudo vai mal. E no próximo domingo nós estaremos então fechando essa série. É um livro de 4 capítulos apenas, você pode ler, inclusive essa noite, se você assim desejar. Mas a nossa intenção com esse texto é trazer ensinamento e crescimento para a nossa vida. Talvez você não possa estar percebendo, mas você pode estar fugindo de um chamado de Deus. Talvez você pode estar fugindo de algo que Deus tem tocado no seu coração para você fazer, para você mudar, e você ainda não tomou providência para isso. Jonas, ele recebe um chamado de Deus, mas Jonas decide então ir em direção oposta. E aí, o texto vai nos falar que Deus chama Jonas e diz a ele: olha, apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e anuncia ali o julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. E nós entendemos nesse texto que Deus ele tem um controle de todas as coisas, inclusive de um povo pagão que não adorava a Deus, não acreditava em Deus e era inimigo do próprio povo hebreu. Mas nós vemos que Deus vê a perversidade desse povo e Deus decide então enviar um missionário, enviar um mensageiro para levar a esse povo perverso, os assírios, violentos, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus. O coração de Jonas se fecha, porque Jonas
não queria que aquele povo fosse alcançado pela palavra. E eu vou explicar por quê. Às vezes nós julgamos as coisas e nós precisamos entender o contexto. O povo assírio era um povo violento, um povo completamente que tinha prazer em torturar. Ele era inimigo do povo hebreu, do povo de Jonas, e era um povo guerreiro que a sua maldade eles tinham prazer na tortura. E a história nos conta que quando eles pegavam alguns inimigos, eles arrancavam toda a sua pele e penduravam nas muralhas. Em algumas situações, eles cortavam a cabeça dos seus inimigos, que eram capturados, colocavam em estacas e dava para a família passear por meio da cidade. Em alguns momentos, a história vai nos dizer que eles arrancavam as crianças vivas do ventre de mulheres grávidas. Esse era o nível do povo assírio, um povo que tinha prazer na tortura. E era um povo inimigo do povo hebreu, o povo de Jonas. E agora Deus diz a ele, olha, vai a esse povo e diga a ele sobre a sua perversidade. Jonas então toma uma atitude, vai no sistema ao contrário que Deus diz. A Bíblia diz que ele se aprontou, mas não para ir em direção à vontade de Deus. Ele se aprontou, se arrumou para ir no sentido ao contrário. Porque enquanto Nínive estava numa direção, ele parte de Jope para Tarsis, numa situação completamente diferente. E aí, conforme você começa a ler o texto, nós vamos observar que mesmo Jonas tentando se afastar de Deus, fugir de Deus, ele é alcançado. E aí nós aprendemos que ninguém consegue fugir de Deus. Ninguém consegue fugir dos propósitos de Deus. A Bíblia vai nos falar que Deus manda um vento, e esse vento gera uma grande tempestade. O barco a qual Jonas foge, diz o texto, paga a passagem, e ele vai para a direção oposta aonde Deus tinha mandado ele ir, e ele está agora deitado no fundo do navio, dormindo, diz o texto. E a tempestade se levanta. O barco começa a ser sacudido pelas ondas. Os marinheiros começam a ficar desesperados. E eles começam a clamar a Deus. Veja que tempestade terrível, porque marinheiro é gente que está acostumado com o mar, está acostumado com ondas fortes, está acostumada com tempestade. Mas era tão violenta essa tempestade, que o texto diz que os marinheiros ficaram desesperados e cada um começava a clamar o seu Deus. E eles não sabiam o que fazer diante daquela situação. E aí, por um momento, o chefe do navio, né, o marinheiro ali, principal, desce até o porão e encontra Jonas dormindo. E o texto vai dizer que o dono do navio ficou abismado. Por que você está aqui, dormindo enquanto estamos quase afundando? E aí, irmãos, é algo que nos faz pensar. Muitas vezes nós estamos vivendo tempestade em nossa vida, porque nós estamos fugindo dos propósitos de Deus. Muitas vezes as tempestades se levantam em nossa vida para trazer entendimento, para trazer conhecimento, e nós estamos, muitas vezes, cochilando, achando que está tudo bem e não está. Jonas, então, acorda, fala com o chefe ali da marinha, do principal marinheiro, e diz a ele, olha, eu errei, eu reconheço o meu erro, eu sei que eu sou falho. E aí o líder do navio olha para ele, o que nós vamos fazer com você? E ele diz, pode me jogar ao mar, porque assim que você me jogar ao mar, a tempestade vai parar, porque tudo isso está acontecendo por minha culpa. Está acontecendo essa tempestade porque eu errei. E o texto diz que os marinheiros ainda tentaram remar para chegar à terra, mas não foi possível. Pegaram então Jonas, jogaram Jonas do navio. Antes disso, eles tinham tentado esvaziar o navio para o navio ficar mais leve e não afundar. Mas mesmo assim, a tempestade continuava forte. E o texto diz que Jonas é jogado ao mar, e ao mesmo tempo em que ele é jogado ao mar naquela tempestade, um grande peixe vem, lá no versículo 17, ele é engolido por esse grande peixe, e ele fica 3 dias no ventre desse peixe. Esse é o primeiro capítulo que nós vamos entendendo um pouco mais dessa história. Mas o que fazer quando tudo vai mal? Jonas estava vivendo uma situação muito difícil. Estava fugindo de Deus, tomou uma repreensão do dono do navio. Os marinheiros jogaram ele no mar, dentro de uma tempestade, provavelmente ele já estava se afogando.
E aí agora ele vai parar no ventre de um peixe. Parece aquele tipo de gente, né? Você vai fazendo uma coisa e vai dando tudo errado. Você paga a passagem, você entra no navio e você acha que o navio vai chegar em segurança e ele não chega. E no meio do caminho tem uma tempestade, você é repreendido por aquelas pessoas que estão à sua volta e daqui a pouco você se vê dentro de um ventre de um peixe. Parece que tudo está dando errado na vida de Jonas. E aí, irmãos, nós precisamos entender alguns pontos importantes para que quando tudo der errado na sua vida, quando tudo for contrário, quando tudo parecer difícil, o que fazer quando tudo vai mal? E eu quero trazer 3 características nessa noite para que você possa levar isso no seu coração. Primeira característica, aprender a descansar na soberania de Deus. Quando tudo der errado, quando você estiver vivendo a pior fase da sua vida, quando você estiver vivendo uma crise que está tudo confuso, você precisa descansar na soberania de Deus. Porque para muitas pessoas, ficar dentro de um ventre de um peixe seria o fim de Jonas. Mas não foi. Deus agiu com misericórdia com Jonas, sabe por quê? Porque ele estava se afogando. Jonas, quando foi jogado do barco para o mar, ele foi jogado para morrer afogado. Eu acredito que Jonas, no momento em que os marinheiros o pegaram e jogavam, ele ainda pelo navio, ele deveria ter pensado assim, agora já era, não tem mais jeito, com essa tempestade eu estou distante da terra, eu vou morrer por causa da minha desobediência, eu vou morrer porque eu fui contra a vontade de Deus, eu vou morrer porque não tem mais jeito para mim. Eu acredito que isso deve ter passado na cabeça de Jonas, porque ele diz, tudo que está acontecendo é minha culpa, ele sabia que a ira de Deus estava sobre a sua vida. Mas Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus que poupou Jonas, porque o peixe foi bênção na vida de Jonas. Porque se o peixe não engole, se o peixe não vai para o ventre, Jonas teria morrido afogado. E aí nós observamos nesse livro maravilhoso de Jonas, de 4 capítulos, Deus está mostrando a sua misericórdia. Deus está mostrando que Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça. Porque pense comigo, Deus queria poupar o povo assírio, povo violento, povo desobediente, povo torturador. Deus também salvou os fenícios que estavam no navio, porque vejam, eles já estavam adorando a outros deuses. Eles não estavam adorando o Deus verdadeiro, mas a tempestade acalmou e aqueles homens foram poupados de morrer. E diz o texto que eles ficaram tão admirados com aquele poder que eles se comprometeram então a servir ao Senhor. E aí nós entendemos que esse testemunho de Jonas trouxe salvação à vida também daqueles marinheiros. Deus providenciou o peixe para que Jonas não se afogasse. E aí, irmãos, nós precisamos aprender nessa noite e observar que nós precisamos descansar na soberania de Deus. Se a sua vida está difícil, ter passado luta, estamos vivendo um tempo de morte e pandemia, Deus tem cuidado de cada um de nós. Ele tem propósito para a nossa vida. Ele tem propósito para a sua vida. E há pessoas que até já partiram, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não sabemos o tempo, não sabemos o dia que vamos continuar nessa terra. Deus irá nos chamar de alguma forma. Jonas pensava o seguinte, agora já era, já chegou a minha hora, eu vou ser lançado ao mar e vou morrer. Mas não era ainda a hora de Jonas. Jonas ainda tinha um propósito. Jonas ainda tinha que cumprir uma missão. Ele tinha que ir a Nínive pregar. Deus tinha ainda um projeto para Jonas e não era o fim. Então, meu querido, meu amado irmão, Deus é Deus de misericórdia, porque Ele salvou os assírios, Ele trouxe salvação a Jonas e também aos fenícios que estavam dentro daquele navio. Então, quando você pensar que você está vivendo o pior momento da sua vida, ou quem sabe é o fim, não tem mais como caminhar, não tem mais como avançar, Deus vem e trabalha de uma forma sobrenatural em nós e traz vida, traz esperança, Ele abre portas, Ele cura, Ele transforma, Ele muda o nosso modo de viver. Há pessoas que talvez já pensaram até em tirar a sua própria vida, porque perderam o sentido. Mas aí Deus vem com sua mão de misericórdia e trabalha em nosso coração. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da sua vida, tem o controle da minha. Não há tempestade que possa fazer o seu barco afundar, se o Senhor não quiser. E caso você caia no mar, Deus levanta os seus propósitos. E é nisso que nós temos que confiar. É um tempo difícil, é um tempo de morte, sim, é um tempo de desemprego,
É um tempo de aflição para o comerciante. É um tempo de aflição por todos nós que temos que pagar as nossas contas e levar comida para dentro de casa. Mas nós precisamos descansar na soberania de Deus. Deus está cuidando do seu povo e tem cuidado de cada um de nós. É nisso que nós precisamos confiar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É nessa esperança que nós caminhamos. Vivemos num mundo, num Brasil de crise, de vento, de tempestade, de economia, de doença, de enfermidade, de crise na saúde. Mas louvado seja Deus, que Deus tem cuidado e tem nos abençoado. Então, meus irmãos, descanse nas providências de Deus, nos cuidados de Deus em sua vida. Segundo, o que fazer quando tudo vai mal? Toda tempestade tem um propósito. E aí nós temos que aprender isso. A luta em nossa vida que se levanta, sabe para quê? Para despertar você, para despertar a mim. Que nós não somos super-heróis, nós não temos o controle da nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida é Deus. É Ele que nos criou, é Ele que nos deu fôlego de vida. E é exatamente isso que nós temos que pensar, porque a tempestade se levanta com um propósito. Não era para matar Jonas, não era para derrubar o navio nem afundar. A tempestade se levanta para colocar Jonas de novo no curso que ele tinha que seguir, porque ele estava exatamente fugindo de Deus. Há situações em nossa vida que nós precisamos pegar isso como aprendizado. Você errou, você falhou, aconteceu alguma coisa na sua vida e você, de repente, o teu barco balançou. Mas é exatamente neste momento que você precisa parar e pensar: vem cá, será que Deus não está me chamando a atenção para algo? Será que Deus não está me direcionando para me preocupar com uma coisa que talvez seja mais importante do que aquilo que eu estou valorizando? Quem sabe coisas materiais, esquecendo sua família. Quem sabe se preocupando com enriquecimento e bem-estar e beleza, está esquecendo a sua vida espiritual. São coisas, que tempestades que se levantam, que Deus nos faz entender exatamente e nos colocar de novo no seu propósito. Se nós formos olhar a história de Davi, pequeno Davi, um jovem ainda, foi colocado numa situação para derrubar um gigante. E o que mais interessante é que esse propósito não foi à toa. No futuro de Davi, ele se transformou em um grande rei. Parecia uma tempestade aquele gigante que poderia ter derrubado aquele menino, destroçado aquele menino, destruído aquele menino. Mas ele simplesmente se colocou numa posição de obediência. E ele foi em nome do Deus Altíssimo e derrubou aquele gigante. E no seu futuro, ele se transformou em um grande rei. Esta crise tem um propósito. Essa crise que vivemos de saúde, ela tem um propósito para nós, como igreja. Ela tem um propósito para nós, como servos de Deus. Essa crise que encontramos no mundo, ela tem um motivo e tem colocado os governos, os países ricos, a economia de muita gente de joelho, diante de uma crise sem precedente na história. É uma doença que atinge o maior milionário como o mais pobre. Um homem, certa vez, ele dando a sua entrevista, questionando a falta de atendimento público, é um homem muito rico. Ele dizia: eu tenho dinheiro para construir 2 hospitais, mas eu não tenho um lugar para colocar minha mãe hoje. O dinheiro, o poder, a influência não foi suficiente para que ele, num momento de crise, resolvesse o seu problema. Eu tenho dinheiro para construir 2 hospitais, mas hoje eu não tenho onde colocar a minha mãe. Algo que nós precisamos pensar. A tempestade, ela traz para nós uma realidade. Pense comigo. Jonas está completamente vulnerável. O texto diz que quando o líder do navio chegou para ele e dizia: quem você é, de onde você vem, o que você faz? Ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. E ele reconhece que estava em pecado. Ele diz: tudo isso está acontecendo por minha culpa. Pode me jogar no mar. A tempestade em nossa vida que precisa nos fazer acordar da onde nós estamos errando. Muitas vezes o pecado se infiltra na vida de um crente, de um cristão, e ele perde a noção do que é certo e do que é errado. E aquele pecado vai corroendo, vai envolvendo, ao ponto que ele pode destruir tudo que está à sua volta.
Mas a tempestade vem para trazer exatamente um alerta, uma advertência, que ele precisa mudar. E é exatamente isso que Jonas faz. Ele reconhece: eu estou vivendo isso porque eu estou errado. Pode me jogar no mar que toda essa tempestade vai se acabar. Há pessoas que pensam em colocar desculpas nas coisas que fazem. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para a obra de Deus. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não sei fazer. Jonas colocou muitas desculpas para fugir dos propósitos de Deus. E as tempestades se levantaram, ao ponto que ele parou no ventre de um peixe. Há situações, irmãos, que não há desculpas para Deus. O socorro vem de Deus, veio através do peixe que o engoliu. Mas Deus, muitas vezes, ele não está disposto a ouvir as nossas desculpas. Ele tem um chamado para cada um de nós. Ele tem um chamado para a sua vida, para servi-lo, para obedecê-lo, para estar na sua casa, para ser um instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas. E nós estamos, muitas vezes, com o nosso coração cheio de desculpa. Eu ainda estou muito novo, ainda não é a hora, ainda não é o momento. Eu estou me preocupando com a minha faculdade, com meus estudos, com o meu trabalho. Eu estou juntando dinheiro para isso. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. E nós vamos perdendo. Cada dia mais, ficamos mais distantes daquele propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes viver tempestades para colocar a gente em curso novamente na direção de Deus. Perdemos pessoas que amamos, adoecemos, vivemos crises, problemas e a gente não sabe por quê, não sabe de onde vem, mas Deus tem os seus meios de trabalhar. Então, meu irmão, toda tempestade tem um propósito. Se você tem vivido tempestade, pare e pense. Se você ainda não está vivendo, se prepare, porque ela pode chegar a qualquer momento para cada um de nós, inclusive para mim. Porque nós não podemos fugir de Deus. E esse é o terceiro ponto, é o último ponto. O que fazer quando tudo vai mal? Pare de fugir de Deus. Não pense que as suas desculpas são suficientes. Não é suficiente. Não há desculpas. Deus tem nos dado graça, tem nos dado saúde, tem nos dado paz, tem nos sustentado até aqui. O que você tem, o que você possui, nós cristãos acreditamos que não é nosso, é de Deus. Ele só nos dá para desfrutar nessa terra. Quando nós morremos, vai ficar tudo aqui. Casa, emprego, tudo isso vai ficar aqui. Alguém vai assumir o seu lugar na sua empresa, o seu negócio, a sua riqueza que você juntou, sua casa que você comprou, sua fazenda, o que for que você tem. Vai ficar tudo aí para os filhos. E você vai seguir em direção a Deus. Não existe como fugir da presença de Deus. Não há desculpas, não há como mentir para Deus. Muitas vezes estamos com uma distância e precisamos entender e precisamos voltar para servi-lo. E eu quero falar agora também para aquelas pessoas que ainda não assumiram um compromisso com Deus. Que talvez goste de ouvir a mensagem, está aí pela internet, assistindo pela internet. Ouve o culto todo domingo, assiste o culto, vem ao culto até. Mas ainda não se comprometeram com Deus. Não acham que ainda não é o tempo, não é a hora. Eu quero dizer uma coisa, você precisa urgentemente, se algo está no seu coração, ouvir a voz de Deus, para que as tempestades não se levantem sobre sua vida. Eu preciso deixar de beber, deixar de fumar, eu preciso mudar a minha vida, eu não quero ainda ser um cristão porque eu vou ter que abrir a mão das minhas amizades. E aí nós vamos colocando desculpas, até que as tempestades vêm, até que as lutas vêm e nos colocam diretamente diante da vontade de Deus. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de ouvir a oração. Mas Ele é Deus também que cumpre os seus propósitos. Nada e nem ninguém pode fugir dos propósitos de Deus. Dentro da história, Deus comanda e dirige todas as coisas. Deus dirige todas as coisas. Inclusive na vida de Jonas, o mar, o vento, o peixe, foi tudo direcionado apenas para colocar Jonas dentro de um propósito. Então, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo essa palavra, não fuja de Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus. Coloque a sua vida na direção de Deus e cumpra os seus propósitos, para que exatamente quando tudo der errado, quando tudo for mal, você possa entender que tem um projeto de Deus para a sua vida. É tempo de nós ajustarmos a nossa bússola, ajustarmos as nossas velas e venhamos a colocar o nosso barco na direção
dos propósitos de Deus em nossa vida. Sirva ao Senhor com alegria, obedeça ao Senhor com alegria, cumpra os mandamentos na sua vida e veja o milagre de Deus que Ele pode fazer no seu coração. Jonas fugiu, Jonas desobedeceu, mas nós podemos aprender que exatamente precisamos descansar no poder de Deus. Precisamos entender que toda tempestade tem um propósito e precisamos também parar de fugir de Deus. É o momento de você entender o chamado de Deus para a sua vida. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos dê direção. Se há alguém aqui nesta noite que está afastado do caminho do Senhor, eu deixo aqui o convite a você a procurar o pastor, falar com algum diácono, quer marcar um dia para a gente bater um papo, nós vamos estar ali para a gente poder conversar. E é tempo de você voltar ao caminho de Deus. Se você está afastado do caminho do Senhor também, é hora de você voltar. Tem aí o telefone, o WhatsApp, você pode entrar em contato, falar comigo pessoalmente, pastor, eu quero bater um papo, eu quero conversar, nós vamos orar. O nosso desejo aqui como igreja é ajudar você a cumprir os propósitos de Deus na sua vida. E a você que é membro dessa igreja, pegue essa mensagem, coloque no seu coração. Em algum momento você está fugindo, tem alguma coisa que Deus está te chamando, tem alguma coisa que Deus está dizendo para você não fazer, não ir, não agir, e você está teimando, é hora de você acordar. É hora de você despertar. Não fique com sono no fundo do navio. Desperte para que Deus possa mudar a sua vida. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, nós rendemos graças, porque Tu és o Deus que direciona a nossa vida. Nesse tempo de tempestade, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da Tua igreja, cuidado de cada um irmão. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que tem soberania e poder sobre todas as coisas. Queremos aprender nessa noite que tem tempestade, que nos ajuda a entender os Teus propósitos, que nos direciona para a Tua vontade. Queremos, ó Deus, aprender nessa noite que nós não temos como fugir do Senhor, que é hora e é o tempo de nós voltarmos à casa do Pai, que é hora e é o tempo de nós assumirmos uma aliança com o Senhor, que é a hora e o tempo de colocarmos a nossa vida na direção dos Teus propósitos. Abençoe cada família aqui, ó Deus, os Teus filhos que vieram a este culto, aqueles que acompanham de longe. Eu oro para que as suas casas sejam abençoadas, que eles tenham uma semana de paz, uma semana de alegria, que o seu trabalho venha a prosperar, que sua ida e sua vida seja protegida pelo Senhor, e tudo aquilo que eles venham a fazer, eles entendam que é para glorificar o Teu santo nome. Se há alguma luta sendo travada em alguma área da vida, eu Te peço, Senhor, que Tu venha com a Tua mão poderosa e traga a cura, a libertação, o bálsamo, a transformação, e que essas tempestades que se levantam possam nos colocar na Tua direção. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. Toma, Deus, essa semana, que seja mais uma semana de vitória na vida dos Teus filhos. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Vamos então, Ministério de Louvor, por favor, vai estar cantando o último hino. Já vamos nos despedir. Quero dizer a você que está nos visitando, Deus abençoe. A igreja tem sempre culto aos domingos, pela manhã, 10 horas da manhã, e à noite, às 18h30. E eu desejo a você uma semana de vitória. Não deixe de acompanhar a sua igreja na rede social. Todos os dias, de segunda a sexta, o pastor tem feito lives, pelo Facebook da igreja, às 20 horas em ponto. É a célula familiar, online. Nós ministramos pela internet e você da sua casa continua orando junto com seus filhos, com sua esposa, batendo um papo, coisa de 30 minutos para abençoar grandemente a sua vida e o seu coração. Que Deus assim nos abençoe, tenha uma noite de paz e de descanso e domingo que vem estamos de volta, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a todos.